Satisfeito com sua performance, Sunny voltou para o canto deserto do salão. Sentiu que as pessoas o olhavam com escárnio, desprezo e pena. Ninguém parecia disposto a ficar perto dele. Ainda bem, ele não queria ser incomodado de qualquer maneira. Mesmo assim, as reações deles não foram um pouco exageradas. Não é como se ele estivesse com uma doença infecciosa. Bem, exceto pelo feitiço. Mas não era realmente uma doença, o que todos aqui já deveriam saber. Finalmente, ele se livrou da multidão e chegou à esquina. Por algum motivo, os adormecidos não estavam dispostos a se aproximar. Naquele momento, havia apenas uma garota sentada em silêncio no banco. Sunny lançou-lhe um olhar. A garota quieta era delicada, recatada e muito bonita. Suas roupas eram elegantes e arrumadas. Não eram muito caras, mas ainda assim de bom gosto. Com seus cabelos loiro claros, grandes olhos azuis e rosto requintado, ela parecia uma linda boneca de porcelana. Ela era sutilmente de tirar o fôlego. No entanto, havia algo errado com ela. Sunny franziu a testa, tentando entender o que exatamente naquela garota o incomodava. Depois de um tempo, ele percebeu que seu olhar vazio e inexpressivo lembrava do rei da montanha. Assustado, Sunny percebeu que a garota era cega. Levou alguns segundos para se recompor. Que pena! Um pouco desanimado, ele sentou-se cuidadosamente na extremidade oposta do banco. A garota não teria sobrevivido ao primeiro pesadelo se estivesse cega antes de entrar no feitiço. O que significa que ela perdeu a visão como resultado da avaliação. Era o defeito dela. De repente, Sunny sentiu-se muito apreensivo. Uma sensação de frio percorreu seu peito. E eu que achava que meu defeito era ruim. Independentemente da habilidade de aspecto que a garota cega tivesse recebido em troca da visão, era efetivamente uma sentença de morte. Uma pessoa cega não tinha chance de sobreviver no reino dos sonhos, pelo menos não com um núcleo adormecido. De certa forma, a garota já estava morta. Ela era efetivamente um cadáver ambulante. Sentindo-se extremamente perturbado, Sunny virou-se e observou a multidão de adormecidos. Agora ele entendia por que as pessoas tentavam evitar aquele canto. A garota estava cercada por uma aura de morte invisível, mas quase palpável. Pessoas que dormiam normalmente não eram muito supersticiosas, mas qualquer um se sentiria desconfortável em sua companhia. Munido desse conhecimento, Sunny de repente percebeu um padrão na forma como os jovens no salão estavam agrupados. Instintivamente, todos tentaram se aproximar daqueles que estavam em suas mesmas circunstâncias. No fundo do salão, mais próximo do palco, havia 1 ou 2 pequenos grupos. As pessoas nesses grupos eram distintas do restante dos adormecidos. Todos eram confiantes, calmos e demonstravam um ar de prontidão. Esses eram os legados, eram treinados para o feitiço desde o nascimento e tinham as maiores chances de sobrevivência. Caster, em especial, se destacava dos demais. Ao lado deles, havia um grande número de jovens vestidos com roupas caras. Eram animados e animados, mas apenas um pouco nervosos. Eram descendentes de cidadãos ricos e de alta posição. Seu treinamento era bastante bom, visto que tais famílias tinham recursos suficientes para contratar tutores particulares, até mesmo os despertos. Suas chances de sobrevivência não eram ruins. Havia também a maior parte da multidão, composta por jovens de famílias de classe média. Eles podem não ter tido o privilégio de treinar com tutores despertos, mas sua educação não era ruim. O governo se esforçou muito para incluir todo o conhecimento e as habilidades necessárias no currículo escolar, preparando potenciais adormecidos com antecedência. Alguns deles poderiam ter recebido treinamento adicional em particular. Para sobreviver, esses adormecidos precisariam se esforçar muito e também contar com um pouco de sorte. Mas não era improvável. Consequentemente, estavam tensos e nervosos. E por último, havia Sunny e a garota cega. Os cadáveres. Do ponto de vista dos outros adormecidos no corredor, suas chances de sobrevivência eram quase nulas. Que encantador! Foi assim que os jovens adormecidos se dividiram inconscientemente. A única exceção a essa regra foi a garota de cabelos prateados, que estava sozinha e distante de todos, aparentemente indiferente à tensão e ao nervosismo que pairavam no ar. Ela estava encostada na parede, com os olhos fechados, ainda ouvindo música. Mas, independentemente do grupo e do nível de treinamento, todos já estavam cansados de esperar. Quando a maldita cerimônia de posse vai começar? Pensou Sunny, irritado. Como se estivesse respondendo aos seus pensamentos, um homem alto, de uniforme azul escuro, apareceu no palco. Ele não era apenas alto, como quase um gigante. Sunny chegou a se perguntar se a mãe do homem havia pecado com um urso. Claro, era impossível, os ursos já estavam extintos muito antes do feitiço aparecer. Mas uma vez ele viu figuras em um livro, e elas eram meio parecidas. Então, uma criatura do pesadelo parecida com um urso. O homem gigante tinha ombros largos, porte atlético e uma barba castanha deslumbrante. Seus olhos eram calmos e sérios. Ao chegar ao centro do palco, lançou um olhar demorado para os adormecidos. Quando seu olhar alcançou o canto deserto, Sunny de repente sentiu-se nervoso. Espero mesmo que ele não tenha uma habilidade telepática. Caso contrário, ele pode me separar de um membro ou 2 em nome da mãe dele. O homem não prestou muita atenção em Sunny e voltou o olhar para as primeiras filas da multidão. Por fim, disse com uma voz grave e reverberante. Eu sou Rocha Despertado. Adormecidos, bem-vindos à academia. Todos ouviram sem fazer barulho. Em menos de um mês, vocês serão convocados para o reino dos sonhos. Alguns de vocês podem pensar que estão bem preparados. Estão enganados. O feitiço é implacável e astuto. No momento em que os despertos começam a pensar demais em si mesmos, morrem. Já vi inúmeros adormecidos como vocês perderem a vida. Também já vi mestres experientes perderem a vida. Nem mesmo os santos têm garantia de sobrevivência.
Obrigada pelo incentivo, pensou Sunny sarcasticamente. Nas próximas 4 semanas, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para aumentar suas chances de sobrevivência. Você receberá treinamento dos melhores instrutores do mundo. No entanto, não se deixe enganar pela fama deles. No fim das contas, se você retornará vivo do reino dos sonhos depende apenas de uma pessoa, você. A responsabilidade de sobreviver é sua, e somente sua. Com exceção dos legados, os adormecidos se entreolhavam com medo crescente nos olhos. Rocha despertado continuou. Vocês não são mais crianças. É uma pena, porque deveriam ser. Mas o feitiço decidiu o contrário. Vocês já passaram pelo primeiro pesadelo, então já sabem como é. Seus pais, seus professores e seus amigos não podem mais ajudá-los. Faz tempo que não conto com nada disso. Enquanto ouvia o discurso de Rocha, Sunny não pôde deixar de se sentir um pouco excluído. Tudo aquilo era novidade para ele. No entanto, ele entendeu o propósito do instrutor. Ele precisava fazer os jovens adormecidos ficarem com medo, pois o medo era a única coisa que os manteria vivos. Finalmente, o discurso chegou à parte importante. Rocha despertado fez uma pausa, dando aos ouvintes alguns minutos para digerirem suas palavras. Então, com um breve aceno de cabeça, ele continuou. Agora falaremos sobre a diferença entre pesadelos e o reino dos sonhos.